parte, né, do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Esse fórum é um fórum que ele é incumbido em todo o estado de Santa Catarina e fazer as denúncias, incentivar as denúncias, o Disque 100, fazer esse trabalho com os 295 municípios que a gente tem, né? Então, Tijucas, em 2006, a gente teve a lei, né, que é a semana inteira que a gente faz esse combate à violência contra a criança e adolescente, a gente vai nas escolas, a gente vai na rua, faz passeata, tudo para chamar a atenção da população e lembrar, né, que a criança tem que ser nosso público-alvo, né? A minha colaboração nessa campanha, eu venho participar para fazer esse chamamento à população, para que as pessoas se conscientizem da importância que é a denúncia. A gente entra nesse conflito. É um assunto muito importante que, de certa forma, a gente não tem conseguido ver as pessoas dando importância para esse assunto. O que vocês podem fazer, e principalmente no teu caso, como é que vocês podem conscientizar as pessoas? Na verdade, essa semana nós começamos lá segunda-feira, né, porque é dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate, né? Então, segunda-feira a gente já começou a ir nas rádios, falar com o povo, falar com a população, o quanto é importante esse cuidado. Agora, nós teremos terça-feira, à noite, das 19 às 22, ali no Teatro Leda Regina, a gente quer atingir os professores, mas vai estar aberto à população toda, né? Nós vamos ter um seminário, onde vai estar o doutor Alisson, que é o nosso delegado da Polícia Civil, eu vou estar, a Ângela Chaves também, conscientizando o professor que, como a Ângela diz, como é importante quando a criança, pelo comportamento dentro da escola, ela tenta sinalizar que alguma coisa não está bem com ela. Não, mas não é impossível. A gente consegue, a gente tem a criança, pela expressão corporal dela, ela demonstra aquela criança agressiva demais, aquela criança que está muito desperta para a sexualidade, aquela criança, ou então o outro lado, muito fechada, muito acanhada, que no pátio lá, quando está todo mundo brincando, ela está num cantinho, escondida, com muita tristeza. O olhar da criança já diz tudo, basta prestar atenção no olhar da criança. A criança alegre, a criança saudável psicologicamente, ela é feliz, ela é alegre, aquela brincadeira, ela quer tudo. E a criança que sofre a violência, principalmente, que a gente vai falar hoje no teatro, que é a violência sexual, que eu acho que é a mais cruel de todas, não sei se existe uma mais cruel, mas eu acho essa muito cruel. A Ângela vai passar para esses professores o grito que ela tinha de adolescente, de criança, querendo que alguém entendesse que ela precisava contar a realidade dela, e nunca ninguém se importou, nunca ninguém perguntou, e ela demorou até os 18 anos, teve que sair de casa, ir para a rua com 2 filhos, um do pai e um do irmão, né? Para conseguir se libertar daquelas amargas, daquela violência. Então, é isso que a gente quer passar para esses professores. O Fórum Catarinense, essa proposta é capacitar os professores para eles terem um olhar mais sensível e não precisa ter certeza de nada. Eu falo muito para os professores, gente, quando você perceber, não é um sintoma, mais outro, espera um pouquinho, acendeu o farol amarelo, eu tenho que chamar o conselho e dizer, olha, eu acredito que alguma coisa ali está acontecendo, eu conversei com a criança, não consegui tirar nada, ela não confiou em mim, mas vamos investigar. Gente, eu prefiro chegar 1 minuto antes do que 5 depois. No caso de violência, a gente pode pecar sim pelo excesso e não pela falta. É isso, esse chamamento que a gente quer fazer. A gente vê uma situação bastante delicada, e na época em que aconteceu os abusos com você, o assunto era tratado como um tabu. Hoje vocês estão conseguindo quebrar isso. Sim, felizmente hoje tem o Conselho Tutelar, tem a escola que presta atenção na criança, tem o Disque 100, tem uma rede de proteção, tem meios. O vizinho pode, se desconfiar de alguma coisa, pode fazer uma denúncia, não precisa ter certeza, como a Roseli colocou.
tem o Disque 100, tem vários meios. É muito importante a pessoa não fechar os olhos, não achar assim, o problema não é meu, eu não tenho nada com isso. É um problema que toda a sociedade tem que ajudar a proteger a criança. Então, assim, a minha colaboração nesse caso, de mostrar para eles, de contar sobre a minha vivência, ela é importante porque já nesses anos todos que eu venho participando, muitas pessoas, a partir de ou ler o meu livro ou assistir a palestra, elas se encorajaram a denunciar, a falar sobre o abuso e muitas vezes até a denunciar casos que elas saibam que possa estar acontecendo. Então, assim, é uma contribuição pequena, sim, mas porém muito significativa. Então, assim, eu convido a todos para hoje às 19 horas no Anfiteatro Leda Regina, para a gente conversar, debater. E eu queria deixar bem lembrado para todos que assim, o ato é uma violência. Agora, a não denúncia, a omissão também violenta. Né? Então, a gente que é adulto, a gente tem que cuidar das nossas crianças, a gente quer uma sociedade mais saudável, se a gente quer uma sociedade mais justa, sem violência, a gente tem que começar a cuidar muito mais das nossas crianças. Né? Perfeito. Porque as consequências do abuso para o futuro dessa criança elas vão ser desastrosas. Não tem conserto, não tem volta. Então, assim, a gente tem que cuidar de agora, para evitar problemas futuros nessas crianças. E tu consegue fazer um paralelo daquela época para hoje? Da época dos abusos? Isso, para que você possa compartilhar um pouco dessa experiência. Do que aconteceu comigo? Isso. O maior problema meu era assim, todas as pessoas na volta, tanto família quanto vizinhos de escola, tá vendo os sinais que eu apresentava, de eu chegar até bêbada na escola, e a professora não perguntar nada. E assim, das pessoas saberem, verem o que está acontecendo, mas não terem coragem de denunciar. Não é problema meu, não vou me meter. E muitas vezes a pessoa culpar a vítima também. Se está acontecendo é porque ela está gostando, se não pediu socorro é porque gostou, só que não sabe o que a criança sobre que contexto está acontecendo aquilo. Ameaça de morte, e até vergonha da criança de falar, e não tem quem confiar. Né? Então, assim, esses são os maiores problemas. Da minha época era isso, e atualmente, como tem toda essa rede de proteção, hoje tem meios. Né? Eu tenho certeza que se tivesse acontecendo comigo hoje, eu teria sido salva. Muito antes, né? Muito. Podia até ter iniciado, acontecido. Porém não tinha chegado a 10 anos de abuso, a filhos. Né? Então... Ela tem um filho do pai e um filho do irmão. Né? Então, tudo isso é mais provado cientificamente que quanto mais tempo você viver num lar violento, maior é o estrago psicológico que você vai ter. Né? Então, se a gente conseguir salvar no primeiro sintoma, o pedófilo inteligente, ele nunca começa com uma violência. Ele começa com uma sedução, ele começa com carinho, ele começa acordando o libido de uma criança. Quando ele chega no ato, a criança ali já até participa, ela não sabe que aquilo não pode acontecer com ela não tem conhecimento, ela só vai saber lá para os 10, 11 anos, que começa a entender que aquilo não podia acontecer, e foi o que aconteceu com ela. Né? E hoje a informação, Hoje a nossa sociedade está comentando mais, falando mais sobre isso. A gente vai estar nas escolas com um delegado, inclusive, na quinta e na sexta, a gente escolheu das escolas, mas a gente depois vai continuar fazendo em outras, falar para o adolescente o que pode acontecer com ele e o que não deve acontecer. Que o toque que pode acontecer, um toque de carinho, de afeição, de amor, é uma coisa. Agora, o toque, aquele que ele percebe que tem uma malícia, que já tem alguma coisa, e a criança sente, tá? E a maioria dos casos acontece no seio familiar. No ambiente familiar, 53% é dentro de casa. Infelizmente, o pai, são parentes, né? O pai é o primeiro lugar em questão de violência. A gente sempre achou que fosse o padrasto, né? Não, é o pai em primeiro lugar, em segundo lugar o padrasto, para depois vir a mãe, vir a avô, vir outras coisas. Então, na rua, é muito fácil a gente fazer a coisa quando acontece na rua, né? Corre atrás, prende, não sei o quê. E quando é dentro de casa, existe um véu de silêncio, existe mães que participam daquilo porque não quer largar do marido, porque depende financeiramente dele. Gente, é tão complexo. A violência, ela sofria com violência. O pai embebedava ela para abusar, ela ia bêbada para a escola, nunca ninguém perguntou por que ela estava bêbada. Né? Então, isso é um grito de socorro dessas crianças. Elas gritam, elas mostram pelo comportamento, preciso de ajuda.
E ela dizia assim, meu Deus, tomara que alguém pergunte para mim o que está acontecendo, que eu vou contar. Porque daí ele já tinha medo do pai, o pai já tinha matado um tio, nunca respondeu por isso. Então, assim, ela tem uma história de vida que, gente, é impactante. Ela tem um livro, Lágrimas do Silêncio, já vai para a segunda edição. Quem quiser pode, inclusive, entrar em contato por e-mail com ela, que ela é R$15, é uma taxinha que ela cobra, ela manda o livro, o e-mail para a pessoa, né? O livro, quem lê aquele livro consegue, inclusive, se libertar das amarras. Gente com 84 anos em palestra, que ela esteve presente, veio contar, eu nunca falei sobre isso, mas eu também passei por isso. De adolescentes até uma senhora de 84 anos, a partir de me ouvir, ela conseguiu falar. Isso é muito importante. Isso eu posso considerar libertador para você e ajudando a libertar outras pessoas? Libertador. Já me perguntaram, não seria melhor tu esquecer e não falar mais sobre isso? Não te faz mal falar sobre isso? Não. Te faz bem hoje compartilhar e ajudar pessoas? No começo me senti segura, mas quando eu comecei a ver a cada palestra saía um caso, 2, 3, e em todas as classes sociais, eu comecei a ver que estava dando resultado, que era bom, que eu ia poder ajudar. Então, a minha história está servindo para ajudar outras pessoas. Então, não teve justiça para mim. Os meus abusadores morreram impunes, as pessoas que também foram omissas também, todos impunes. Então, agora eu posso ajudar outras pessoas. Se outros conseguirem, se a gente conseguir salvar outras pessoas, outras crianças a tempo, para mim já valeu muito a pena. Perfeito. Então, vamos reforçar o convite, Roseli. Então, assim, hoje nós estaremos dentro do Teatro ali da Regina, aberto ao público, grátis, não paga nada, das 7 às 10, o delegado Alisson, da Polícia Civil, eu, a Ângela, né? A gente vai estar falando sobre isso, sobre os comportamentos, qual o comportamento que a criança apresenta que pode estar sinalizando, né? Amanhã a gente vai ter uma passeata, vai começar, todos que quiserem participar podem, começa lá no comecinho da Baía Filho, lá perto da ponte, e a gente vai descer toda a avenida. A gente já desceu, já deixou uns cartazes da campanha nacional, e a gente vai estar com um carro de som, gritando a população, alertando a população, né? Quinta e sexta a gente vai estar dentro do Walter Vicente e do Santa Terezinha, são 2 colégios aqui municipais, aonde a gente também vai estar falando com os alunos daí. Olha, o que pode acontecer contigo, o que vai acontecer, o que existe, que essa violência existe, que ele pode estar passando por isso, né? Nunca teve, eu fiz em 2002 a 2007, depois eu não contei mais, nós demos palestra para 13 mil pessoas, tá? E nunca que a gente saiu de um colégio que não teve 2, 3, 4 denúncias. Nunca. Sempre tem. É a hora que aquela pessoa se encoraja e pede socorro. Então é isso. Se tivesse uma só acontecido, já tinha valido a pena, né? Mas a gente consegue isso sim. Então, assim, a gente quer convidar, todas as secretarias estão presentes, Secretaria de Ação Social, que deu o pontapé inicial, Saúde, Educação, está todo mundo lá hoje no teatro arrumando tudo para a gente chegar lá, fizeram tudo. A CIT-CDL cedeu a propaganda da campanha para todo o município, né? É uma união de esforços para ajudar na mais verdade, pessoas. a grande corrente Conselho Tutelar também, claro que está junto, os CREAS, CRAS, né, onde eu faço parte também. Então, assim, hoje a gente vai estar lá no teatro. Quem quiser assistir a Ângela, quiser escutar um pouquinho da história dela, ou quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, pode estar lá, a gente às 7 horas já está esperando o pessoal lá. Tá? Perfeito. Mais uma vez, então, obrigado a vocês. Eu agradeço vocês pelo espaço, né, tão bonito que está aqui. A gente sabe que sempre tem as portas abertas, você sempre foi tão gentil com a gente. E eu acho que vale a pena, né? A gente tem que realmente falar cada dia mais sobre isso. Porque eu vi a Ângela comentando a semana comigo, ela falou, Rose, hoje eu consigo chegar na minha família e a gente fala sobre isso, tu diz, antigamente ninguém falava sobre isso, ficava tudo velado, ninguém comentava, e hoje a gente comenta, a gente sabe que tem que denunciar, então já é bom, né? Já é um ponto positivo. Importantíssimo. Muito obrigada também pelo convite, esperamos todos lá hoje às 19 horas para a gente conversar, debater. Compartilhar histórias. Compartilhar as histórias também. Perfeito. Mais obrigada. uma vez eu agradeço então a Eu participação. que agradeço a vocês pelo espaço. Tá? Bom Certo. trabalho para vocês.